Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. É você que nos acompanhou lá naquele vídeo sobre a teoria da relatividade, onde nós dissemos que hoje em dia é necessário provar que a grama é verde, né? Depois eu vou colocar o link dele, eu não sei, eu acho que fica aqui em cima da Carol, não sei se fica em cima de mim, em cima da Carol, não sei. Eu vou colocar ele aqui em algum lugar, para que você possa ver. Se você não viu aquele vídeo ainda, nós aconselhamos que você assista antes deste, né? Dá um pause aqui, assiste aquele primeiro para você conseguir entender. Porque é uma continuidade, tá? Então você precisa ter primeiro aquela base para depois você entender o que a gente vai falar nesse vídeo, senão vai dar a impressão que a gente está falando um monte de coisa que não tem nada a ver com nada, totalmente desconexa, mas a gente está gravando esse vídeo já tendo a certeza de que você assistiu o primeiro e por isso você sabe muito bem do que nós estamos falando, né? Sobre o que nós queremos falar hoje, Carol? Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Hoje a gente quer falar sobre o belo. Então, como no vídeo passado, né, da teoria da relatividade, nós falamos sobre o que é relativo, né, o que não é relativo e tudo mais, hoje nós vamos falar então do belo. O que é o belo? Então, eu queria mostrar para vocês, que eu tenho aqui, dá para ver bem, uma jarra com água, né? Eu estou com sede e por isso eu quero beber água. E aqui eu tenho uma caneca, tá? Só que tem um detalhe, essa caneca ela está de cabeça para baixo, né? Então se eu for derrubar a água aqui nessa caneca, não vou fazer isso, a Carol já olhou com cara feia, já achou que eu ia molhar o quarto todo, né? Mas se eu fosse derrubar a água aqui nessa caneca, a coisa não ia funcionar, você concorda comigo? Não ia dar muito certo. Por que não ia dar muito certo? Porque a caneca está de cabeça para baixo. E como ela está de cabeça para baixo, a água ia derramar toda no chão e eu ia continuar com sede, né? Agora, se eu colocar a caneca na posição normal, eu consigo enchê-la de água e eu consigo matar a minha sede. Onde é que eu quero chegar com isso? Bem, muito simples, muito fácil. Você já deve ter ouvido muitas vezes a expressão de que este mundo está de cabeça para baixo. Por que a gente utiliza essa expressão de cabeça para baixo? É um sinônimo de que está tudo errado. Tudo errado. Se a caneca está de cabeça para baixo, eu não consigo colocar a água dentro dela e eu vou continuar com sede. E tem muita gente que tem sede. Tem sede da verdade, tem sede de justiça, tem sede do que é correto, tem sede da palavra de Deus, tem sede de nosso Senhor Jesus Cristo, mas esse mundo está tão errado, tão de cabeça para baixo como o caneco que eu mostrei para vocês, que fica difícil entender como é que eu vou fazer para tomar água, chegar numa solução, né? Como é que eu vou fazer para beber se está tudo invertido, se está tudo de cabeça para baixo, né? E aí nós falamos bastante no vídeo passado que a verdade ela existe e a verdade ela não é relativa, ela é absoluta, existe uma verdade e essa verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então Jesus é a verdade existe. Não adianta você vir com essa de que para mim é assim, para mim é assado, que isso não corre. A minha verdade. Isso não existe, né? Existe uma verdade definitiva. E aí nós queremos falar um pouquinho hoje sobre o belo, né? Eu não quero me alongar muito, embora o tema seja muito extenso, né? Eu não quero ficar filosofando aqui para vocês e falando as definições de Platão sobre o belo e etc, 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 porque não leva a nada. Então vamos falar na linguagem simples, na linguagem do povão, né? Na linguagem no populucho, que todo mundo entende, todo mundo consegue compreender o que a gente quer passar para vocês em relação ao belo. O belo existe, quer você queira, quer você não. Como também existe o feio, o horroroso, né? O medonho, né? O belo existe.
E onde está o belo, Maria Carolina? É só importante a gente falar, antes disso, que com o belo acontece a mesma situação, né, da verdade. Porque uma coisa não é porque é belo, eu acho belo e o outro não acha, né? Depende do ponto de vista. Isso, exatamente, né? Tem pessoas que pensam assim. E nós católicos temos que tomar muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado mesmo. Principalmente com essa questão do relativismo, né? De aceitar que as pessoas digam que isso, no meu ponto de vista, isso não é assim, depende, né? E da mesma forma reconhecer o belo, né? Reconhecer a beleza. Então, como o Rodrigo falava, né? Me perguntou, onde está o belo? Você quer que eu responda? Pode responder. Responda. Bom, o belo está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. A Carol, ela estava explicando, antes de chegar na resposta, ela começou a explicar sobre o relativismo, aquela coisa toda, e matou totalmente a charada. Por quê? Porque o belo não é relativo, o belo é absoluto. O belo está onde está a verdade. E a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é o belo. Ele é o belo. Ele é a beleza de toda a beleza, né? O que há de mais belo em todo esse universo é nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, claro, Deus criou o céu e a terra, todas as coisas visíveis e todas as coisas invisíveis, né? O mundo terrestre, o mundo angélico, criou coisas lindas, criou coisas maravilhosas. Você vai, faz um passeio, vê uma cachoeira bonita, né? Um rio, uma floresta, animais, né? Coloridos, com muitas penas, com muitas cores. Você diz assim, nossa, como a natureza é bela. É porque muito mais belo é o Criador da natureza, né? Se nós podemos dizer que existe algumas pessoas que neste momento, nessa etapa da vida delas, elas estão belas, né? É porque muito mais belo é o Criador, muito mais belo. Se você parar para pensar, o ser humano não é bonito não, né? Nasceu o bebezinho, a mãe acha a coisa mais linda do mundo, tiquinho da mamãe, que bebezinho lindo. Não é, tem uma cara de joelho enrugado de velho, né? É feio. E no decorrer da vida, no momento que vai crescendo e tal, você pode notar, existem algumas fases em que as pessoas estão mais bonitas e tem umas outras fases que elas não estão tão bonitas assim. Na própria infância, de repente você pega o seu álbum de fotos, com 3 anos eu era tão bonitinho, mas com 4 já não era, daí com 7 era de novo. Meio cabeçudo, meio esticou orelhudo. Aqui, esticou ali, mudou, né? E por isso que a gente fala, e aí vamos repetir, que nós não podemos colocar no ser humano o belo, o que é belo, certo? Então o ser humano ele não tem nem a capacidade de exprimir isso. Claro, nós somos reflexo de Deus, né? Certo. Nós somos criaturas. Imagens e semelhanças Exato. de Deus, né? Mas nós não conseguimos, né, exprimir essa beleza de Deus. Então existem pessoas bonitas, de fato existem, né? Pessoas que estão bonitas, Isso é importante também, porque quantos modelos, né? Que agora a gente vai usar, nós estamos no ano de 2020, lá da década de 70, que hoje já são avós, são bisavós, já estão com tudo caído, Miss Universo e tudo, né? Foi considerada a mulher mais bonita do mundo. Sim, né? E é o ciclo natural da vida, né? A pessoa vai envelhecer. Claro que cada fase tem a sua beleza, a velhice tem a sua beleza e tudo mais, mas não é o absoluto. Exato. Não é o belo, não é a beleza das belezas. E por isso que é o problema, né? O erro de você então ligar belo à pessoa, ao ser humano, né? A uma modelo, a uma atriz, a um ator, a um cantor, enfim. Por isso que não é o correto, né? Por isso que você também não vai procurar, quando for namorar alguém, casar com alguém, por causa da beleza física, porque isso passa rapidinho, né? Isso desaparece. Mas para a gente sair um pouco do ser humano e ir para outros aspectos do belo, eu só queria concluir essa parte do ser humano dizendo que o belo mesmo está no nosso interior, tá? E não é como dizia um amigo meu, ele é bonito por dentro, então vira do avesso, né?
Não, não é o teu fígado, pulmão, rim, não, que é o bonito. Não. É o que você traz dentro de você. Se você está em estado de graça, ou seja, se você está em amizade com Deus, o belo reflete em você. Porque em tudo o belo reflete, tá? Não só nas pessoas, como na natureza, como também nas coisas criadas. Nas coisas criadas. Sim. Então vai vendo bem, a gente vai chegar lá. Reflete nas coisas criadas. Você está em estado de graça, você está em amizade com Deus, você é bonito. Você pode exteriormente ser assim, feio que dói. Mas a pessoa olha pra você, ela enxerga uma beleza em você. Sim. Porque essa beleza vem do belo, né? Vem da verdade, vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando você está em pecado, quando você é inimigo de Deus, você é feio, né? Aí você começa a... Parece que você é mais feio do que você já é, meu filho. Né? Sim, sim. Porque o pecado demônio destrói, né? vai distorcendo a sua aparência. O pecado vai distorcendo a sua aparência. Rapidamente, né? Uma vez eu conheci uma pessoa, né? Não vou citar agora quem é aqui. E essa pessoa, ela vivia em pecado mortal já há muitos anos. E eu fui fazendo um acompanhamento com ela, e falando de Jesus Cristo, e aos poucos e tudo mais, eu fui convencendo, até que ela resolveu, né, começou a ir à missa, mas não comungava, porque estava em pecado. Aí chegou o grande dia que ela tomou a decisão e disse, hoje eu vou me confessar. Eu vou me confessar às 3 horas, 4 horas da tarde eu me encontro com você para a gente ir à missa à noite. Aí eu disse para a pessoa assim, eu tenho medo. Medo? Medo do quê? Eu tenho medo de não te reconhecer mais. Depois que você se confessar, você vai ser uma outra pessoa, tão diferente, vai vir uma luz, vai irradiar tanto a luz de Cristo em você que é capaz de eu não te conhecer mais. Né? Porque a pessoa muda, a pessoa fica muito mais bonita quando ela está na amizade com Deus, quando ela está em comunhão com Deus. Né? Mas saindo um pouco aqui da questão do ser humano, né? Vamos analisar, por exemplo, Carol, a música. Né? A música. Tem muita gente que diz assim, você gosta dessa música porque essa música faz parte da tua geração, da tua história. Então eu vou muito antes da minha geração, muito antes de eu ter nascido. Né? Escuta aí Mozart, Chopin, Beethoven, Strauss, Vivaldi. É belo, não é belo? É muito belo. É muito belo. E se você for estudar a vida desses compositores, a maioria deles tinha fé. Podia ser fé católica, podia ser fé protestante, mas tinha fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tinha fé. Aí agora você escuta o que tem hoje em dia aí. O que é isso, gente? O que aconteceu com a música? Uma tristeza, né? É uma decadência. Se a gente for falar assim de Brasil, nós estamos aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Outro dia a gente foi ali dar uma voltinha na capital, não tem como não pensar em Tom Jobim, Vinícius de Moraes, né? Que faziam uma poesia e cantavam aquela poesia com uma melodia, com uma harmonia, com uma coisa tão linda que o seu ouvido gosta daquilo, né? Faz cosquinha no ouvido, né? É uma coisa boa, é o belo. Você identifica o belo, né? Tinha rima, tinha sentido, né? Tinha poesia. Aí hoje é palavrão, é obscenidade, é baixaria, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. E é demais. É triste. É demais. Muito triste. E a tendência do ser humano deveria ser sempre evoluir, né? Você pensa no cara que inventou a televisão. Aquele caixote enorme de madeira, gigante e tal. Aí, se ele visse hoje uma TV com controle remoto, colorida, fininha, que dá para pregar na parede como se fosse um quadro, ele ia dizer, nossa, minha criação evoluiu. E vai evoluir ainda mais, porque as pessoas pegam o que já tem e trabalham em cima dela para melhorar. Aí você tinha Mozart, Vivaldi, Strauss, tudo mais, Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Era para evoluir, era para melhorar, era para dizer assim, eu vou estudar esses caras, a música deles, e eu vou fazer uma coisa melhor ainda. Não, gente, ao invés de evoluir, involuiu. Andou para trás. Virou uma coisa que é terrível. Eu tenho vergonha de sair na rua quando passa um carro com aqueles batidões assim, no último volume.
Eu fico envergonhado. Se eu tô com a minha esposa do lado, então eu fico com mais vergonha ainda de tocar uma música assim. E o pior ainda é você pensar agora nessa época de carnaval, né? Porque toda época de carnaval, Satanás dá um jeito de fazer um novo lançamento, lançar uma nova modinha, um novo hit aí de sucesso. E aí, né, é aquela coisa, tá em todo lugar. Apologia ao sexo desregrado, apologia a drogas, e, enfim, a tudo que não presta. Eu tô falando só de música, mas poderia falar do cinema, poderia falar da literatura, poderia falar do teatro. Meu, o que eles acham que é cultura hoje em dia aqui nesse país? É homem nu para as crianças tocarem? O que é isso, gente? Né? As peças, aquelas óperas lindíssimas que nós tínhamos antigamente, né? Não é uma questão só de nostalgia, mas é questão de saber reconhecer que o belo existe, sim. Sim, porque nós vemos hoje, então, tudo está muito distante do belo, né? Tudo está muito distante. E tudo isso, tá, está diretamente amarrado, ligado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Com a fé de um povo. Você compreende o que eu quero dizer? Nós vivíamos numa época em que o mundo era católico. Nós vivíamos numa época em que as pessoas tinham fé. E aí faziam boas músicas, escreviam belas peças, né, bons livros, etc, etc. E a arquitetura também era maravilhosa. Se você vai visitar uma cidade, procura o centro histórico da cidade. É onde estão os prédios mais bonitos, com mais detalhes, né? Coisas lindíssimas. Ali você consegue identificar o belo. Você pensa assim, como é que um ser humano projetou uma coisa tão bela? Porque ele devia ter o belo dentro dele, certo? Agora, nós vivemos num mundo que está de cabeça para baixo. Nós vivemos num mundo em que as coisas estão todas erradas, que a gente tem que estar lutando contra o tempo todo, remando contra a maré, né? Contra esse modernismo. Aliás, modernismo, se você for pesquisar, também foi um movimento nas artes, tá? Que estragou com a literatura, que estragou com a pintura, que estragou com a escultura. Se nós tivermos quadros belíssimos, é só você visitar qualquer museu de arte. Vai lá ver aqueles quadros lindíssimos do passado e ver os rabiscos que fazem hoje em dia. E chamam aquilo de arte. As esculturas que nós tínhamos antigamente, né? Perfeitas, perfeição. Faziam um ser humano assim, nos mínimos detalhes. E as esculturas que nós temos hoje em dia, com lixo, com reciclável, com não sei o quê, e chamam de arte, e acham que aquilo é bonito. O pior de tudo nisso, nessa história toda, gente, é que como o mundo está de cabeça para baixo, eu já comecei falando disso no início do vídeo, as pessoas acham o feio belo. Gostam dessas músicas, gostam dessa arte, gostam dessas coisas ridículas, né? Infelizmente o ser humano ele se afastou tanto do seu Criador, tanto de Deus, tanto, que não consegue mais reconhecer. Não reconhece mais o belo. E Deus ele não faz nada contra a nossa vontade, nós sabemos disso. Ele está à porta e bate, né? Então se nós abrirmos, ele vai entrar, vai ceiar conosco, e assim acontece. Então Deus não faz nada à força, né, com a gente. Então a gente precisa ter essa abertura. E como o mundo todo está muito distante de Deus, das coisas de Deus, do que é bonito, do que é sagrado, então, infelizmente, né, como o Rodrigo falou, tá tudo virado de cabeça para baixo. É lógico que o ser humano não vai reconhecer o seu Criador, né? O seu Rei, o seu Senhor. E isso a gente pode ver também dentro das igrejas, né? Na arquitetura da igreja. E aí a gente chega num ponto interessante, porque é o seguinte, essas coisas, elas não aconteceram assim da noite para o dia. O mundo não ficou de cabeça para baixo da noite para o dia, né? Se nós tínhamos um mundo católico, ou pelo menos uma Europa católica, né? Chegou um ponto que aconteceu o quê? O quê? A Reforma Protestante, de Martinho Lutero e Companhia Limitada. Ali começou a declinar. A longa marcha da vaca indo para o brejo. Começou lá. Começou com Calvino quebrando os vitrais das igrejas, colocando vidros comuns, tirando as imagens, destruindo os altares, transformando as igrejas que eram lindíssimas em escolas. Sim. Né? E hoje a gente vê protestantes que vão
a igrejas católicas e ficam maravilhados, admirados, porque é bonito. E é mesmo, né? Uma igreja com afrescos e pinturas, os vitrais, né? São coisas muito bonitas. Principalmente porque se nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade, se nosso Senhor Jesus Cristo é o belo, E né? Então, o templo de Deus deve refletir isso, Exato. certo? E nós Exato. precisamos. Eu até, agora há pouco tempo eu li na internet uma historinha, eu não sei se é verdade ou não, mas de um pai que foi com uma criança, né, uma menina, numa igreja católica. Ele era pastor protestante, ganhava inclusive muito dinheiro, vivia muito bem, mas comandando uma seita, né, ali protestante. E aí, quando ele entrou com a menina na igreja católica, ela ficou muito admirada, como era bonito, como as coisas eram, né, enfim. E ela perguntou a respeito da lâmpada do sacrário, né, que ficava acesa ali e tal, fazia um movimento. E aí ela perguntou para o pai o que significava isso. E o pai disse que a luz do sacrário significava a presença de Cristo ali. E muito bem, né? Voltaram para casa e tal, e ela foi lá na garagem, né? Na casa onde era enfim, não é igreja. A comunidade, aquilo, né? a comunidade eclesial deles lá, né? Protestante. E lá não tem nada disso, né? Não tem imagem, não tem quadro, não tem sacrário. E aí ela justamente perguntou, né? Pai, por que aqui não tem? Jesus não tá aqui, né? Por que alguma coisa nesse sentido, eu não lembro com detalhes da história. Mas já era um pastor que já estava bem propenso ao catolicismo também, porque a gente sabe que todo protestante que é inteligente, todo protestante que estuda, ele se converte ao catolicismo, né? Isso E todo católico ignorante corre o risco de se tornar um protestante. Exatamente. Né? Então, acabou que esse homem, né, ficou muito realmente com aquilo, né? Bom, se lá na igreja católica existe a presença real de Jesus Cristo, nas outras não existe. Isso é uma coisa bem óbvia, né? Bem lógica. E aí aquele homem se converteu, enfim, né? Eu achei uma história bem interessante. Exato. A maioria dos protestantes nos criticam, né? Por causa das nossas imagens. E as nossas imagens, elas refletem o belo. Exatamente. Né? As nossas imagens, elas são um ensinamento. Né? A Bíblia dos iletrados, né? A pessoa não sabia ler a Bíblia, tinha lá todos aqueles painéis, todas aquelas pinturas, aquelas coisas todas. Mas eu estava falando, Carol, que começou tudo lá com a Reforma Protestante. Aí depois vem o humanismo, o iluminismo, Revolução Francesa, etc, etc. E a coisa vai ficando cada vez pior. Né? Eles tiraram Deus do centro e colocaram o homem no centro. Pronto, estragou tudo. Exatamente. Né? Estragou tudo. E aí a gente vê também toda uma engenharia, né, social para que realmente o ser humano pense dessa forma, né? A gente sabe que o homem simplesmente não pensa assim por si só, mas sim por conta de toda uma engenharia, né? Que inclusive é antinatalista, né? É feminista, sim, vários problemas, coisas ruins que a gente vê na nossa sociedade hoje. A Carol falava da beleza da Igreja Católica, né, da arquitetura da Igreja Católica, mas a gente tem que ser justo aqui também, né? Que as igrejas mais belas são as mais antigas. Sim. As igrejas barrocas, as igrejas góticas, enfim. Hoje está sendo construídas igrejas horríveis, né? Medonhas. Projetos de igreja que parecem 2 containers um em cima do outro. Igrejas vazias, que não tem nenhuma imagem, que tem muita luz, sabe? Aquele branco para tudo quanto é lado, que não tem nem a imagem do crucificado no altar, né? Que botam o ressuscitado. Né? Eu nem quero dizer que o fato de terem trocado o altar mor pela mesa, né? Esse altar novo, que já enfeiou muito a coisa e tal, não vou entrar nesses detalhes, mas é só você comparar. As igrejas mais antigas são muito mais belas, refletem muito mais o belo do que essas igrejas novas, que já foram influenciadas por teologia da libertação, já foram influenciadas pelo humanismo, pelo iluminismo, já foram influenciadas pelos próprios protestantes. E, inclusive, existem igrejas protestantes antigas na Europa que são belíssimas. Belíssimas, tá? Porque são lá do início lá do tempo da Reforma Protestante, que ainda mantinham aquela
aquela arquitetura, aquele estilo de se construir uma igreja, né? Algumas, claro, foram literalmente roubadas, né? Eles invadiram a Igreja Católica e tomaram para si. Aí essas você sabe que elas são belas porque elas eram católicas. Mas é só fazer uma pesquisa bem rápida, né, na internet que a gente mas vai outras ver. você vai perceber que eles contratavam os mesmos arquitetos que tinham construído as igrejas católicas. Hoje em dia a gente vê, inclusive, escritórios de arquitetura que são especialistas em templos. Isso eu já vi, uma pessoa que assina como arquiteto de igrejas, né? E que, se você olha, parece uma sala de eventos, alguma coisa assim, porque a luz de cima embaixo é rebaixado em gesso, é como o Rodrigo falou, não é tudo branco, né, com luz, e é muito triste. A gente vê muita tristeza isso, né? A gente vê. Então, pra gente finalizar, então, né, pra gente encerrar o nosso assunto. Se existe um mundo material e um mundo imaterial, né? Um mundo visível e um mundo invisível, um mundo que é imanente, né? E um mundo que é transcendente, e isso está no nosso credo que Deus criou, né? Todas as coisas visíveis e invisíveis. A gente sabe que quando fala-se assim, Jesus é o belo, Jesus é a verdade, Jesus é absoluto, Jesus não se discute, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, por toda a eternidade, ele não é relativo. Aí você pode dizer para mim, tá, mas você está falando de uma realidade transcendental, você está falando do mundo invisível, uma coisa que a gente não pode ver, que a gente não pode tocar, que a gente não pode sentir, tá? Pera lá. Na Igreja Católica, nós temos a Eucaristia. Como a Carol contava na historinha do pastor que foi lá na igreja e viu a luz do sacrário, nós temos o sacrário, e no sacrário está Jesus verdadeiramente, corpo, sangue, alma e divindade. Ele está ali, a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo sob o véu do sacramento. Mas ele está ali verdadeiramente, é Ele, é Jesus que está ali. Então, se nós formos nos perguntar onde está o belo, onde nós podemos encontrar o belo, ele está nos sacrários de todas as nossas igrejas e está esperando você fazer uma visita para ele. Ele é a beleza de toda beleza, formosura de toda formosura, não há nada mais lindo do que ele, né? De todas as criaturas que Deus fez, a mais linda é Nossa Senhora. Isso sem sombra de dúvida. É a mulher mais linda que existe no universo, é Nossa Senhora, Maria Santíssima. E Jesus é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, ele é o belo e ele espera a sua visita no sacrário. Não existe nada materialmente falando-se nesse mundo que vale a pena a não ser o sacrossanto corpo e o preciosíssimo sangue de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.